ex-residentes, né? São minhas colegas, são minhas amigas, né? E Cecília trabalha comigo também na Universidade de Pernambuco, somos professoras lá, né? Então, assim, as duas são duas maravilhosas, realmente, duas meninas muito boas e muito dedicadas a tudo que fazem e brilhantes. Estão revolucionando aqui o POCS pediátrico de Pernambuco. Mas, assim, deixa eu apresentá-las, né? Então, Cecília é médica formada aqui pela Universidade de Pernambuco, as duas. É quase a mesma coisa, a primeira parte da apresentação. As duas são formadas pela Universidade de Pernambuco, as duas fizeram residência de pediatria no IMIP, né? São emergencistas pediátricas pela Abramed, as duas também, e estão, né? Cecília já tem um mestrado em cuidados intensivos pediátricos lá pelo IMIP, e estão as duas atualmente no programa de doutorado em saúde da criança, né, no DINTER da USP com o IMIP. E aí, Cecília também, ela é pós-graduanda em doenças infecciosas pediátricas pela Universidade de Oxford. É só pessoal chique aqui, que a gente é amigo e se amostra, né? E aí eu convidei elas para falar um pouquinho sobre essa questão da aplicação do POX, né, dentro da emergência pediátrica, que é a área de atuação delas, né, e principalmente focando um pouco na utilidade, né, para a avaliação dos quadros pulmonares, dos quadros respiratórios, né, e aí ontem elas me perguntavam, tem alguma coisa mais específica? Não, olha aqui, a gente convida e vocês falam do que quiser, né, porque tudo a gente aprende, então é um lugar bem, assim, extra burocrático, né, não temos muita burocracia, muita formalidade, então fiquem à vontade, e depois a gente abre para discussão, para quem quiser fazer perguntas, colocações, e principalmente uma coisa que a gente tem, uma característica aqui do MEP, que é compartilhar experiências, né? Compartilhar as experiências daquilo que é, às vezes, baseado, obviamente, né, em evidências, mas que precisa ser adaptado às nossas realidades, que são tão diferentes. Então, a gente aqui tem gente do Brasil inteiro, né, do norte ao sul, passando pelo Nordeste, Centro-Oeste, né, por todo canto, e aí a gente realmente tem como um ponto forte essa troca de experiência, às vezes tentando adaptar a realidade, e muitas vezes essa troca gera possibilidades da gente que não tem um determinado utensílio, ou que não tem uma determinada tecnologia, também ampliar, né, e trazer para a nossa realidade a aplicação da ciência que é produzida, da evidência que é produzida e que às vezes a gente precisa adaptar às nossas realidades. Então, Carol, Cecília, estejam aí devidamente apresentadas, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, e podem dar o show aí de vocês. Obrigada. Acho que o que a gente tem que acrescentar é que se a gente chamar de doutora Lu durante a reunião é porque a gente ainda não perdeu o hábito de residente dela. E a gente vai estar juntas aqui falando para vocês, mas eu sou Carol e ela é a Cecília, só para saber. E é até interessante isso, né? A gente termina virando tão próximos dos nossos chefes ali, doutora doutora Lu apresentou a gente de uma maneira linda, assim, como você vê a emoção, né, nela falando. Então, eu sei que os grandes mestres amam quando os seus alunos também terminam ensinando e todo mundo aprendendo junto, né? E aí, realmente sem formalidade, porque meu nome é Ana Carolina Braina e ela mesma fez um negócio chamado Carol Braina. Então, a gente já está totalmente sem formalidade. E aí, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre isso. É um tema... Carol, se eu botar Ana Carolina, ninguém vai saber quem Ninguém sabe. Então, deixa a Carol, né? Não, eu já aceitei. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o perfil de aeração pulmonar visto pelo POCUS, né? Eu tentei fazer uma apresentação enxuta, baseada em caso clínico e nas evidências, para a gente poder compartilhar um pouquinho das nossas experiências no fim, como a doutora Lu falou, tá? Então, não tem como falar de POCUS pulmonar sem a gente imaginar que é isso aqui que a gente vê no ultrassom pulmonar, no POCUS pulmonar. Então, a ideia é que a gente vai ver um pulmão aparentemente normal, em que a gente não enxerga direito o pulmão, porque ele é feito de ar, e a gente sabe que o ar não é um bom propagador de som, então a gente vai ver a reverberação de um pulmão normal e, consequentemente, estudar a reverberação das patologias pulmonares dentro desse pulmão. E eu adoro essa imagem, porque o que é que ela mostra, né? Ela mostra que um pulmão ali normal, ele vai se deteriorando e vai aparecendo artefatos pulmonar à medida que a gente vai diminuindo a aeração do pulmão. Então, eu amei o nome da aula, porque é justamente isso que acontece dentro do ultrassom de pulmão.
Então, ficando aqui já a primeira grande dica, né? A gente não vê pulmão no ultrassom. Tanto é que, por muito tempo, até muitos ultrassonografistas não estudavam ultrassom do pulmão, porque se a gente entende que o ar não é um bom propagador de som, logo a gente não vê nada. Mas aí que Lichtenstein, né, conseguiu provar que, de fato, a gente não vê bem o pulmão, mas a gente vê muito bem o que é que os artefatos provocam nas doenças e que, assim, a gente entende o ultrassom pulmonar, né? Então, passando um pouco sobre isso, a gente traz as imagens de como isso acontece, de fato, no ultrassom. Então, o ultrassom ali com a aeração adequada, eu tenho a pleura e eu tenho as linhas AS, né? Grandes características de pulmão mais saudáveis ou de doenças obstrutivas, né? Por exemplo, a asma na pediatria, em que eu vou aumentar a minha quantidade de ar, então eu termino vendo linha A, tá? Passando por ali, pelas linhas Bs, que a gente vai falar um pouco em seguida, né? Elas mais esparsas, que eu consigo contar, ou elas mais confluentes, em que eu já começo a ver uma cortina branca, que eu basicamente não consigo contar essas linhas Bs, né? E eu nem vejo mais as linhas As. E por último, ainda mais com perda de aeração, a famosa consolidação, né? Então, aqui era o que a gente esperava da esquerda para a direita, um pulmão perdendo a aeração, perdeu tanto que eu vejo o pulmão pela primeira vez, né? Parece um órgão sólido e por isso a gente chama muitas vezes de hepatização pulmonar, né? E piora nesse sentido, mas a gente também vê melhora no sentido oposto. Então, aquele paciente que saiu de uma consolidação, de uma hepatização, eu não posso esperar que ele pule direto para uma linha A, por exemplo. Então, ele passa por esse período aqui até ele voltar à aeração pulmonar, tá? E aí, o interessante é que eu consigo estudar o ultrassom de pulmão pensando nisso, pensando em linha A, linhas B esparsas, confluentes e hepatização. Então, vendo um pouco sobre esse pulmão aqui com aeração boa, né, o que é que eu consigo ver? Eu adoro essa imagem. Então, na verdade, eu vou ver as duas pleuras se mexendo, mas eu não consigo enxergar de fato o pulmão. O que eu vou enxergar são as reverberações que essa pleura vai conseguir fazer dentro do pulmão. E aí são as famosas linhas AS, né? E aí eu sempre digo que a gente vai ver 5 coisas no ultrassom do pulmão. A primeira coisa é se tem ou não tem deslizamento pleural. Então, com isso, se eu tenho deslizamento pleural, eu não vou conseguir ver nada muito abaixo disso, só ar sendo reproduzido. E com isso eu vejo as linhas AS, linhas hiperecogênicas, horizontais aqui na tela, né? E até é interessante ver que essas linhas elas são equidistantes entre si, então elas têm a mesma distância também entre a pleura e a pele, justamente por ela ser um artefato de reverberação. Então, o som bate na pleura, volta e passa uma parte e volta, então elas são equidistantes entre si. Então, isso fala muito sobre um pulmão aerado, tá? E aí eu vou perdendo a aeração e eu vou tendo agora os artefatos das alterações pulmonares, que aí vão começar a sair um pouco essas linhas AS. E eu consigo falar sobre as nossas síndromes ou alterações pulmonares, passando pelas síndromes intersticiais, as síndromes alveolares, o pneumotórax e os derrames pleurais, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, as síndromes intersticiais, a gente fala muito sobre essa parte aqui dessa aeração, em que começo a ter um pouco de linha B, ou já muitas linhas B, perdendo um pouco a aeração pulmonar. Então, como é que elas acontecem, né? A gente vê que as linhas B, elas iniciam na pleura, elas partem da pleura, elas se estendem até o final da tela, elas são hiperecogênicas, então brancas, e na hora que ela passa, ela some a linha A, ela apaga a linha A, tá? E é interessante porque a gente fala de síndromes intersticiais porque ela está no interstício, ela é entre os lóbulos aqui de cima, por isso que ela faz essas linhas intersticiais verticais, diferente da linha A que a gente falou, que eram linhas horizontais, tá? E aí, ó, interessantíssimo é que a partir do momento que a gente vê que mais linhas B, a gente está falando de mais perda de aeração, da esquerda para a direita, a gente já consegue saber que é um pulmão que está em piora da aeração, isso é, eu estou perdendo mais a aeração. Aqui algumas linhas B esparsas, eu ainda vejo um pouco de linha A, aqui esse pulmão piorando um pouco, então eu vejo mais linhas B, mas eu ainda vejo a linha A, então eu ainda classifico essas linhas B como esparsas, até um pulmão que a gente fala que é uma cortina branca, é só linha B, eu não vejo mais nada de linha A. Então eu já sei que dentro dessa síndrome intersticial, se isso fosse o mesmo paciente, por exemplo, ele está deteriorando em relação à aeração pulmonar, tá? Então ele está perdendo, ele está descendo aqui nessa rampa da aeração pulmonar.
E isso eu chamo de linhas B esparsas, quando eu ainda vejo a linha A, ou linhas B confluentes, quando eu tenho essa linha B aí, tantas linhas B que eu termino fazendo essa cortina. Então, eu não vejo mais linhas A. Já em relação às síndromes alveolares, eu perdi tanto aquele ar que eu pareço que virei um órgão sólido. Então, eu começo a, de fato, pela primeira vez, a gente parece estar vendo o pulmão. Porque se a gente estudou anatomia, né, a gente sabe que não existe linha A e linha B no pulmão, de fato, quando a gente estuda a peça anatômica. Isso tudo é artefato das doenças dentro do pulmão. Então, é a primeira vez que no ultrassom a gente vai parecer que está vendo um órgão sólido, porque ele perdeu tanto ar que ele, de fato, vira um órgão sólido, né? Então, ó, a gente tem essas síndromes alveolares que a gente classifica, a gente denomina ela dentro do ultrassom como as consolidações. O que é uma consolidação? É a perda do ar do alvéolo, a troca do ar por alguma coisa, seja sangue, seja pus, seja células inflamatórias. Então, consolidação não é sinônimo de pneumonia, nem sinônimo de atelectasia. Ela é sinônimo de alguma síndrome alveolar que tirou o ar do alvéolo e trocou por alguma coisa. Então, eu tenho consolidações que serão pneumonias, serão pneumotórax, ou eu tenho, por exemplo, um infarto pulmonar, eu tenho, por exemplo, um câncer, né, um tumor. Tá? Então, com aqui eu tenho 3 alterações, imagens diferentes de consolidação. Uma consolidação aqui, que eu começo a ver que ela tem mais de 1 centímetro, eu começo a perder aquele formato de linha B ou linha A, eu começo a parecer que eu estou começando a ver de fato um pulmão, para aqui essa do meio, né? Eu já vejo uma consolidação de fato, eu pareço que estou vendo um órgão e eu estou vendo essas coisas branquinhas se mexendo, que são o que a gente chama de broncograma dinâmico. Isso vai ajudar a gente lá para frente para fazer um diagnóstico diferencial, por exemplo, se essa consolidação é uma pneumonia ou é uma atelectasia, esses broncogramas dinâmicos, ser estáticos ou dinâmicos, eles ajudam a gente, tá? Então, ó, esse broncograma, por exemplo, ele acende e apaga. Acende e apaga. Então, eles são dinâmicos. Isso já me fala um pouco mais a favor de eu estar diante, por exemplo, de uma consolidação por uma pneumonia. Até esse caso aqui do lado esquerdo, em que eu vejo basicamente um fígado, né? Parece mais fígado do que o fígado aqui embaixo. Então, eu tenho a consolidação hepatizada aqui em cima, eu tenho esse líquido anecoico, que a gente já sabe que é derrame pleural, e eu tenho aqui a dupla linha, eu vendo aqui no linear, que me dá uma imagem perfeita, eu vejo o diafragma, e abaixo eu vejo um órgão sólido. Olha como o pulmão parece mais sólido do que o órgão sólido, né? Então, eu sei que nesse caso ele teve ainda maior uma perda de aeração, uma perda de ar, saindo de um órgão ali aeroso, digamos assim, para um órgão mais sólido, tá? Então, lembrar, síndrome alveolar, quando eu vejo uma consolidação no pulmão, não é sinônimo de pneumonia. Tirar isso da nossa cabeça, tá? Tenho que abrir o leque dos diagnósticos diferenciais. Já em relação ao pneumotórax, aquilo que eu falei, que eu digo 5 coisas que eu enxergo no ultrassom pulmonar, a primeira está deslizamento pleural. Então, eu tenho que ver se está deslizando ou não a pleura. Porque se eu tenho qualquer coisa que separam essas pleuras entre si, eu tenho que ficar de olho. Se separa e é líquido, não tem problema no ultrassom. O líquido a gente vê no ultrassom. Então, a gente vai ver o derrame pleural. Mas e se eu separo com ar? É uma coisa que o som não propaga bem. Então, eu termino que não vejo deslizamento. Eu só vejo um pulmão parado, com as pleuras sem deslizar. Então, aqui, eu adoro essa imagem também, que eu tenho um encontro, o ultrassom está aqui na parede torácica, e eu vejo a hora em que o pulmão se expande e depois ele diminui. Então, eu encontro esse ar aqui, eu não consigo ver as pleuras se mexendo. Se eu encontro esse achado aqui, que é justamente, olhando aqui para a direita, é justamente, ó, eu não vejo a pleura se mexendo, e já aqui eu vejo essa pleura se mexendo, né? Então, eu encontro um artefato, né, um sinal chamado Lang Point. É justamente o ponto pulmonar em que eu vejo em que separou as pleuras pelo ar. Eu vejo um deslizamento de um lado e eu não vejo deslizamento do outro. Então, o Lang Point, ele aumenta a minha especificidade em eu ter certeza que é um pneumotórax. Isso é outra coisa que eu falo bastante. Nem todo não deslizar é pneumotórax. Vamos tomar cuidado em relação a isso. E se eu coloco nesse pulmão que o deslizamento não está funcionando entre as pleuras, um modo M, eu vou ter lá o famoso sinal do código de barra, em que ao invés de eu ver a linha A sendo separada, eu vejo aqui, ó, como se fosse um código de barra. Carol, e se eu botasse o modo M no pulmão funcionando, eu chamo de quê? Aí lembrar, né? Eu sempre falo que código de barra é ruim, ninguém quer. Então, código de barra, a gente tem que pagar dinheiro, pneumotórax, tá? Mas se eu tenho lá o sinal da praia, todo mundo gosta de vir para as praias do Nordeste, né? Então, ó, é bom. Significa que eu tenho deslizamento pleural,
tá? Então, ruim, código de barra, bom significa sinal da praia, tá? E seguindo adiante, derrame pleural. Derrame é ótimo, pequeno derrame, inclusive a gente vê derrames que a gente não via no raio-x, então o ultrassom realmente ele é muito mais sensível para derrame pleural do que o raio-x. Então aqui, ó, um exemplo de um derrame bem anecoico, né? Aqui, ó, a dupla linha de novo do diafragma, daqui para baixo, o abdômen, daqui para cima, pulmão. Eu vejo um pulmão aqui, ó, com um pouquinho de linha B e chama atenção o líquido anecoico. Aqui, aquela imagem novamente, ó, que eu já tenho um pulmão hepatizado com um derrame pleural anecoico, mas que de vez em quando eu já consigo ver uma coisa se mexendo dentro. Então, talvez realmente não seja bem um transudato, eu já posso pensar em exudato. E esse outro que eu vejo e me ajuda muito, além de dar diagnóstico de derrame pleural, eu já sei até que é um parapneumônico, por exemplo, se eu pensar numa pneumonia, né? Eu sei que não é um transudato, é de fato um exudato, quando eu vejo ele complicado. Então, ó, cheia de trave, de fibrina aqui, né? Então, além de dar diagnóstico, às vezes ele já me ajuda a... Não é uma toracocentese, aqui já vamos drenar. A gente já sabe, ajuda na conduta posterior, né? E aí a gente sempre fala isso, tá? Eu falei para vocês aqui rapidinho sobre linha A, linha B, consolidação, pneumotórax, derrame pleural, mas vejam, o ultrassom ele é um adicional da nossa clínica. Eu brinco que nós poquistas somos bons poquistas quando nós somos bons clínicos, bons pediatras. E aí eu adoro essa imagem, né? O ultrassom precisa às vezes dizer para a gente, eu não tenho cérebro, use o seu. Então a gente precisa sempre liderar com contextualização clínica, entender qual é a pergunta que eu estou fazendo, se o ultrassom é realmente bom para responder essa pergunta, entender a anamnese, o exame físico, né? Sinais adicionais no ultrassom, monitorização do paciente e, às vezes, até monitorização do próprio POCUS. Então, fiz agora, fiz uma medida, reavalio novamente com POCUS, né? E associar a avaliação de outros locais com POCUS, um eco focado, uma veia cava, um abdômen, fazer um festo, ver bexiga, né? Então, eu trouxe para vocês aí, só para relembrar, que eu sei que vocês já sabem muito sobre o ultrassom de pulmão, mais ou menos as síndromes clínicas que a gente conseguiria ver. E aí, continuando no que a Carol estava falando, a gente pensou em trazer alguns casos clínicos para ilustrar como é que a gente vai usar esse POCUS pulmonar na avaliação desses pacientes, e inclusive falando um pouquinho sobre o perfil, como vai aparecer cada doença. Então, o primeiro caso que a gente trouxe foi de um paciente de 3 meses, com história de sintomas respiratórios há 4 dias, associada a febre baixa no início do quadro, e ontem tinha sido internado por início de desconforto respiratório. Ele foi internado na pediatria e durante o plantão a equipe pediu para o médico do time de resposta rápida e avaliar o paciente. Na avaliação, ele estava em catéter nasal, que tinha sido instalado na admissão, com piora de padrão respiratório e evoluindo com tiragem subcostal, intercostal e retração de fúrcula. Só vendo aqui, a gente já vê que de início a gente não precisava do POCUS para definir um diagnóstico, já parecia um quadro clínico típico de BVA e foi iniciado o manejo de acordo. Só que uma coisa que a gente vai comentar mais para frente também é que o POCUS ele pode entrar nessa avaliação inicial também como uma avaliação quantitativa e não só qualitativa para dizer se é uma BVA ou não, mas que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. E outro uso possível também é, por exemplo, no paciente que teve uma piora clínica. Como é que a gente pode avaliar esse paciente e o que é que ele pode ter de evolução? Quando a gente fazia a avaliação desse paciente em hemitórax esquerdo, eu trouxe aqui o ultrassom dele porque eu acho que é interessante que ele é um padrão bem de BVA, assim. Então, o que é que a gente consegue ver? Se a gente for fazer as 5 perguntas que a Carol comentou, né? Tem deslizamento pleural? Sim. A gente vê aqui que tem presença de deslizamento pleural. Só relembrando aqui, o que a gente está vendo é subcutâneo, tecido subcutâneo, arco costal com a sombra acústica, a sombra da costela, a pleura. E aí o que a gente vê é que tem deslizamento pleural, mas a gente praticamente não vê linha A, porque a gente tem muita linha B aqui. Além disso, a gente vê que a gente tem uma pleura que parece mais grosseira, mais irregular, com algumas consolidações subcutâneas, que são aquelas menores que 1 centímetro. Desculpa, subpleurais, que são aquelas menores que 1 centímetro. E aí, quando a gente fazia... Isso daqui é um POCUS pulmonar bem de bronquiolite viral aguda e que também se apresenta dessa forma quando a gente pensa, por exemplo, no SDRA, numa evolução grave da BVA, em que você vai ter muita linha B, linhas B confluentes. E aí, quando a gente olhava em ápice de hemitórax direito, que a gente via essa imagem daqui, que a gente vê que é como se tivesse interrompido a pleura de certa forma, que era de fato uma consolidação. E aí, quando a gente via aqui na reguinha do ultrassom, era maior que 1 centímetro, então era consolidação de fato. Como o Carol comentou, consolidação é troca de ar do alvéolo por alguma outra coisa. Pensando numa criança com BVA, as principais complicações poderiam ser uma atelectasia ou uma pneumonia. Pela clínica, a gente já estava suspeitando de uma atelectasia. E aí, quando a gente olha essa imagem, a gente vê que tem presença de broncograma, mas pode até gerar dúvida se a gente está achando que é um broncograma aerostático, que falaria mais a favor um pouco de atelectasia, ou dinâmico, que sim, é mais específico para pneumonia.
Nesse caso, juntando com a clínica, a gente ficou tendendo mais a pensar numa atelectasia. Só que aí entra uma das outras grandes vantagens do POCUS, né? Que a gente conseguir seriar esse exame e reavaliar ele depois. Então, essa foi uma criança que a gente iniciou com pressão positiva, ventilação com pressão positiva, e aí, quando a gente reavaliou, a gente já tinha uma melhora importante. Se eu tenho uma melhora importante dessa consolidação só com essa medida inicial, então a gente pensou que realmente parecia mais uma atelectasia, e associando com a história clínica da criança, que não era sugestiva de uma complicação bacteriana ali, a gente realmente ficou como uma bronquiolite com atelectasia. O segundo caso foi um paciente de 8 anos, que tinha um antecedente de broncodisplasia e foi trazido à emergência por um quadro de febre e sintomas respiratórios há 7 dias, com piora do desconforto no dia anterior. Na admissão, ele estava taquipneico com ausculta reduzida em base direita. E aí, inclusive, essa foi uma criança que chegou a fazer radiografia de tórax e tinha uma pacificação em base, mas que não dava para ver seio costofrênico. E aí, o POCUS, nesse caso, entrou principalmente pensando na possibilidade de uma complicação da pneumonia. Ele vai nos ajudar no diagnóstico clínico de pneumonia, mas essa era uma criança que a gente estava, inclusive, suspeitando que pudesse ter uma complicação com um derrame pleural. Durante a avaliação dela, o que é que a gente via, né? Então, a gente está vendo aqui tecido subcutâneo, aqui a gente consegue ver a dupla linha diafragmática descendo, e aqui embaixo do diafragma víscera. E aí, olha como é interessante, também correspondendo com o que Carol mostrou, né? Que a gente tem aqui um pulmão que parece fígado, parece uma víscera, então era já uma hepatização pulmonar. E a gente consegue ver os pontinhos brancos no meio, que são os broncogramas aéreos, e a gente vê que ele realmente parece se mexer. Então, some e reaparece, que fala a favor de pneumonia. Uma outra coisa que a gente pode lançar mão quando a gente está falando do diagnóstico diferencial de uma pneumonia versus atelectasia é colocar o Doppler, avaliar fluxo Doppler nessa consolidação, porque se a gente tem presença de fluxo, isso daí está falando a favor de que tem vascularização, tem fluxo ali dentro, então fala de fato a favor de uma pneumonia. Que aí foi essa segunda imagem aqui que a gente fez nesse mesmo paciente, e aí a gente tinha visto já uma clínica sugestiva de pneumonia, a imagem compatível, mas sem sinais de complicação, sem derrame pleural. O terceiro caso foi um quadro de uma criança de 5 anos com múltiplos internamentos por quadro de sibilância. A família procurou emergência por história de tosse, coriza associada à febre baixa, evoluindo com desconforto respiratório. Na admissão, estava taquipneica com murmúrio vesicular reduzido globalmente. E aí, quando a gente olhava o POCUS dela, a gente via que era um padrão de linha A. Então, vê que aqui a gente tem tecido subcutâneo, arco costal, sombra, dupla linha diafragmática, embaixo víscera, e a gente vê aqui pleura e linha A. A gente não vê artefato vertical, como, por exemplo, linha B, consolidação. Então, lembrando as 5 perguntas. Tem deslizamento? Tem. Tem presença de linhas A's? Tem. Tem linhas B's? Não. Tem consolidação? Não. E não tem derrame também. Então, isso daí é uma característica que é muito das doenças obstrutivas. Muitas vezes o POCUS não vai ajudar tanto a gente a dizer assim, olha, isso daqui é claramente uma asma, mas ele ajuda também porque ele vai excluir outras etiologias. Então, você vai avaliar essa criança e vai ver que não tem uma característica tão típica de pneumonia, por exemplo. Às vezes acontece, por exemplo, ser uma criança de que quando a gente vai passar a ultrassom, a gente tem que ir até embaixo, porque a gente vê que já é um pulmão mais expandido, né? E, além disso, às vezes pode acontecer também de quando está muito hiperexpandido, a gente, inclusive, vê uma redução desse movimento aí, desse deslizamento pleural, como se tivesse pequenininho, assim, a expansão torácica. Esse próximo paciente foi um paciente com quadro de BVA, que evoluiu com desconforto respiratório importante, mesmo em VNI. Foi um paciente que, pelo desconforto respiratório, ainda em suporte não invasivo, foi optado por realizar a intubação orotraqueal, que aconteceu sem intercorrências. E após a passagem do plantão, ele evoluiu com piora de padrão respiratório e queda de saturação de O2. Aí, o que é que a gente vai fazer aqui, né? A gente tem um paciente intubado que evoluiu com piora de quadro clínico, desconforto respiratório e instabilidade. Não muda. O que a gente vai fazer é avaliar o DOP. Por enquanto, o POCUS ainda não consegue avaliar a função de equipamento e a gente também não vai ver muita obstrução do tubo. Isso daí vai ser com o que a gente já sabe. Então, de checar equipamento, ver se ali, quando aspira, tem secreção. Mas o D, que seria o deslocamento do tubo, e a presença de pneumotórax, a gente consegue avaliar com POCUS pulmonar. Se a gente pensar, por exemplo, no deslocamento do tubo, na avaliação de tubação acidental, a gente consegue fazer a avaliação de via aérea com o uso do POCUS, para ver se realmente onde é que está esse CAF, se ainda está em traqueia ali o tubo. E, além disso, se eu tenho, por exemplo, um tubo que acabou sendo mais introduzido, e aí normalmente iria para bronquifronte direito, que é mais retificado e mais alto, né? À esquerda, o que vai acontecer é que essa criança não vai ventilar. Então, o que a gente pode ver é que quando a gente coloca o transdutor, a gente vê que não tem deslizamento pleural. E aí, isso é um cuidado dentro do que Carol falou, que a gente
quando vê ausência de deslizamento pleural, a gente costuma pensar, por exemplo, no pneumotórax. Mas aí eu vou ter que fazer esse diagnóstico diferencial. Então, como é que eu pensaria? Se eu vejo lung point, é um achado mais específico para pneumotórax. Então, de fato, você vai pensar na possibilidade de um pneumotórax. E uma coisa que acontece é que quando eu tenho artefato vertical, como, por exemplo, linha B, isso exclui pneumotórax. Porque se eu estou vendo artefato, quer dizer que eu estou vendo parênquima ali. Eu estou vendo artefato gerado no parênquima. Então, quer dizer que as pleuras estão se encostando e que eu não tenho ar entre as pleuras. E aí, além disso, a avaliação de pneumotórax, que é o que Carol comentou. Então, a gente vê aqui nessa imagem que o que a gente consegue enxergar é que eu não vejo deslizamento pleural. Então, a gente vê que é uma pleura parada, parece quase uma fotografia. Aqui a gente não vê lung point. Só que o que a gente tem que ter cuidado é, se eu tenho um pneumotórax muito extenso, que não acontece de o pulmão encostar ali, das pleuras encostarem durante a ventilação, pode acontecer da gente não encontrar o lung point. Lembrando que ele é mais específico, mas não é tão sensível para o achado de pneumotórax. E se eu fico na dúvida se tem de fato deslizamento pleural ou para confirmar o achado, o que a gente pode fazer é colocar no modo M, que a gente vai ver o movimento, e aí a gente vai ter o achado de fato de do código de barras. Então, uma criança aí que tinha história clínica compatível, que a gente avalia ela no exame físico, é compatível com pneumotórax, e que no POCUS a gente vê a ausência de deslizamento pleural, vê o código de barras no modo M, não vê artefato vertical, falaria de fato a favor de um pneumotórax. E o último caso clínico que eu trouxe, que foi um caso que a gente pegou na emergência também, foi uma paciente de 10 anos, que procurou a emergência, tinha um contexto de vulnerabilidade social, mas procurou a emergência com um quadro de dispneia de piora progressiva, mas não conseguia definir muito outros sintomas associados, achava que tinha aumento de volume abdominal, não sabia precisar muito bem antecedente, mas negava febre ou outros sintomas junto e não tinha antecedente de nada patológico. Na admissão, ela estava hipocorada, taquipneica, tinha um sopro na ausculta cardíaca e um fígado palpável 4 centímetros abaixo de rebordo costal. Em base, parecia ter um pouquinho de estertor. E aí, só pela clínica dessa criança, eu vou mostrar aqui a imagem para vocês, o que a gente via também no exame físico era que ela tinha um edema de membros inferiores, então tinha sinal do cacifo. A gente via que ela tinha um ictus propulsivo no exame físico também, na avaliação cardíaca, e um abdômen globoso, com aquela pele que parece realmente de edema, né? Aquela pele mais brilhosa, a gente vê até que tem um umbigo aqui mais protuso. Pela clínica dela, só pelo exame físico, a gente já pensava que era uma paciente que parecia ter característica de uma insuficiência cardíaca. A gente talvez não soubesse ainda de início qual é a etiologia, mas era uma criança que a gente já tinha uma clínica compatível. E aí a gente associou o POCUS nessa nossa avaliação. Vou mostrar aqui a imagem do POCUS pulmonar, e aí o que é que a gente vê? Aqui a gente tem pleura, as linhas A's, e aí a gente vê que tem algumas linhas B's. Aqui, diafragma, abaixo dele, víscera, e a gente consegue ver que tem algumas linhas B's, aqueles artefatos verticais, que iniciam na pleura e vão até o fim da tela, são hiperecogênicos. Vê que, diferente da criança que a gente viu com BVA, essas linhas B's, elas são mais esparsas. Que aí, é lógico que dependendo da evolução, tanto da BVA quanto de um edema agudo de pulmão, ela pode ir intensificando ali. O que a gente tem que lembrar é que, normalmente, no edema agudo de pulmão, o que a gente vê é essa pleura mais fininha, não tem tanta consolidação subpleural, não tem tanta irregularidade. Não tem, na verdade. E aí, essa foi uma criança que, de fato, tinha um quadro sugestivo de uma insuficiência cardíaca, tinha presença de linhas B no pulmão, que só pela clínica dela e pela avaliação já faziam a gente tender a fazer diurético, né, ali como medida inicial. E aí, só para ficar o gostinho, né, eu trouxe também as imagens do eco focado que a gente fez para essa paciente. O que a gente via aqui no parasternose longo era que parecia, de fato, ter uma sobrecarga de câmaras direitas. E aí, de câmaras esquerdas. E aí, quando a gente via aqui na imagem do apical, o que a gente conseguia visualizar era tanto essa sobrecarga de câmaras, mas também a presença de um refluxo importante ali, tanto em mitral quanto tricúspide. E aí, na veia cava bastante engurgitada. E aí, essa foi uma criança que, pela característica do exame físico antecedente e os achados do POCUS, a gente realmente interrogou uma febre reumática para ela, iniciou medidas ali de urgência, principalmente do manejo da IC, e priorizou ela para avaliação no eco, que confirmou realmente o achado de febre reumática. Foi um paciente que, inclusive, acabou depois, já foi, na verdade, submetida a procedimento cirúrgico para troca de válvula. E aí também não tem como a gente falar de POCUS pulmonar sem trazer o consenso, né, do score de aeração pulmonar. Acho que quem nunca ouviu falar nisso, por favor, saia daqui da aula com uma obrigação de leitura dessa semana, que é sobre o score de aeração pulmonar.
Em 2025, saiu esse consenso dos especialistas sobre o score de ultrassom pulmonar. Tá aí o QR Code para vocês acessarem, tá? E aí a ideia é que a gente faça uma avaliação sistemática desses pulmões. Se for um paciente recém-nascido, eles orientam que a gente faça pelo menos 3 campos pulmonares. Então, anterior, superior, inferior e lateral. Carol, por que isso? Porque eles viram que nas doenças neonatais, as alterações elas são muito difusas. E principalmente naquelas crianças de SDR, né, de síndrome de desconforto respiratório, em que eles são manuseio mínimo muitas vezes. Então, não precisa ficar rodando a criança, mexendo a criança para você fazer essa avaliação. E aí são 3 de um lado e 3 do outro, né? Já nessas crianças que vão ficando maiores, né? Então, aqui, ó, depois de 48 horas de vida até 1 ano de idade, seriam 5 regiões para a gente avaliar em cada hemitórax. Então, anterior, superior, inferior, 1 só lateral e 2 posteriores, superiores e inferiores. Carol, e por que só um lateral? Quem faz POCs pulmonar sabe, né? Criança pequena, quando você coloca o transdutor, realmente você já está vendo o parênquima todo. Então, às vezes, você não consegue saber o que é superior e inferior. E aí foi deixado apenas um campo, né? Uma avaliação de campo na lateral, tá? Já nas crianças maiores, adultos e adolescentes, são 6 lugares que a gente avalia em cada hemitórax, então 12 no total, né? Anterior, lateral e posterior, superiores e inferiores, tá? Então, eles, na verdade, o que é interessante saber é que já existem muitos estudos, a gente vai mostrar para vocês no final, usando o score de aeração. O score não é em si uma novidade. O que é novidade é que ele foi padronizado, tanto para melhorar os estudos clínicos, como para a gente entender que, por exemplo, se um pulmão aqui está muito ruim, é diferente daqui, se eu tenho menos regiões avaliadas, né? Então, esse ponto de corte para as doenças neonatais, adultos e pediátricos são diferentes, né? E aí, o que é de vantajoso nisso? É que, na verdade, o ultrassom pulmonar terminou sendo difundido amplamente nos últimos anos, só que é um novo passo. Ele evoluiu daquele estágio que era qualitativo de diagnóstico, então, isso que eu falei no começo, né? Síndrome intersticial, alveolar, pneumonia, atalactasia, tem ou não tem derrame pleural, para agora ser um ultrassom quantitativo. Então, eu vou conseguir avaliar aquela perda da aeração pulmonar, que foi aquilo que eu coloquei desde o início da aula para gente, para entender o ultrassom do pulmão hoje como mais ou menos ar dentro desse pulmão, né? E aí, com isso, a gente consegue avaliar a aeração à beira-leito desse paciente e, mais que isso, eu monitoro a resposta à terapia e eu não preciso ficar fazendo radiação nesse paciente. Então, eu faço o POCs pulmonar, identifico quanto foi o score de aeração, faço a intervenção, por exemplo, naquele caso que César colocou, uma bronquiolite que tinha muitas linhas B, mas tinha uma consolidação, eu coloquei uma ventilação positiva e ele melhorou. Então, ele saiu de uma consolidação para a linha B. Então, eu já sei que naquele campo pulmonar eu vou ter uma melhor aeração, né? Uma melhor aeração pulmonar, né? E mais legal é que ele é aplicável tanto em adulto, em crianças e neonato. Então, João aí, que não sabe se tem certeza se vai fazer pediatria, não fica triste. Já é pediatra, já tá na residência de pediatria. Ele falou... entendi. Então, ó, quem estiver assistindo essa aula e não tem certeza que se quer pediatria, o score é para ser usado para todo mundo, tá? E o que eu vejo é que muita gente que faz de adulto não utiliza o score. E o pessoal da Neonato, fica aqui o meu elogio, eles fazem muito mais pesquisa científica do que nós que atendemos crianças, adolescentes, emergencistas em geral, que não pega tanto neonato. Então, vamos fortalecer os estudos em relação ao score de aeração pulmonar também. E aí, uma coisa que a gente trouxe foram alguns artigos. A ideia é que a gente vai pontuar cada uma daquelas regiões de 0 a 3, sendo 1 pulmão totalmente aerado, 1 aquele pulmão em que você começa a ter linha B, mas você ainda vê linha A, não são aquelas linhas B totalmente confluentes, 2 pontos as linhas B confluentes e 3 pontos seriam as consolidações. Ou seja, quanto pior o score, pior a aeração, né? Maior a perda de aeração. E aí, esse artigo daqui de 2021, o que é que ele fez? Ele fez uma avaliação em crianças com pneumonia. E o que ele encontrou é que usar o score de aeração é uma boa ferramenta para monitorar curso de pneumonia. Então, é uma boa ferramenta para a gente avaliar a evolução. Quando a gente vê esse segundo estudo aqui, que foi de 2024, o que é que ele fez de avaliação? Ele comparou os scores de aeração pulmonar com os desfechos em pacientes com uso de cânula nasal de alto fluxo, em crianças também com pneumonia. O que ele via era que quando você tinha uma redução desse score de aeração pulmonar, ou seja, está melhorando a aeração,
associado ao aumento dos índices PFs, isso estava relacionado ao sucesso dessa cânula nasal de alto fluxo em lactente com pneumonia. Que às vezes a gente pode até achar assim, eita, se eu tenho uma criança que tem pneumonia, talvez a fazer um score de aeração não seja tão benéfico, porque os achados vão demorar a assumir. Sim, a consolidação vai demorar a assumir mais, mas você pode ter achados de linhas B, outros achados que podem ajudar ali na avaliação. E aí, esse artigo daqui que a gente trouxe, porque... Sim, somos babonas. Somos babonas, e aí é um artigo que foi feito por pessoas que a gente admira muito, então é um artigo que a gente sempre gosta de mostrar, e que nos ensinaram muito sobre POCUS, né, que foi a avaliação do ultrassom point of care pulmonar para predizer, escalonar necessidade de suporte ventilatório em crianças com desconforto respiratório, que o que eles viram que você fazer um score de aeração na admissão ali, ele consegue predizer a necessidade de você escalonar esse suporte em 24 horas. Então, é um instrumento valioso não só para a gente monitorizar como é que essa criança está evoluindo, mas, por exemplo, para uma criança que eu avalio com desconforto respiratório, poxa, será que essa é uma criança que eu tenho que ficar de olho mais próximo assim, porque talvez ela vá piorar de padrão respiratório e precise escalonar suporte? Se ela tem um score de aeração pulmonar talvez ruim, talvez sim. Isso daí é uma coisa que a gente pode acabar utilizando muito, principalmente quando a gente pensa em locais de menor recurso, em épocas de sazonalidade, assim, com mais casos. Então, por exemplo, tenho 2 pacientes que estão clinicamente muito semelhantes em VNI, só tem uma vaga de UTI. Talvez, por exemplo, o score de aeração seja uma ferramenta que a gente pode utilizar como uma informação a mais para definir ali quem vai subir para UTI. Alocar recurso, né? Eu falo muito isso também para os residentes e estudantes em relação a, estou numa UPA, quem eu priorizo mandar? É a mesma coisa, eu vou priorizar mandar quem está pior. Eu estou na emergência, quem eu priorizo mandar para a enfermaria? Ao contrário, aí para a enfermaria eu não quero que ele intercorra, então eu tenho que mandar o que tem melhor score, né? Então o score ajuda a gente nisso também. Esse estudo daqui, ele viu especificamente para o uso do score de aeração para bronquiolite viral aguda, e aí o que ele mostrou foi que é mais sensível e específico do que a radiografia, tem uma forte correlação com a gravidade clínica da doença e que ele conseguia predizer a necessidade de internação em UTI, duração de hospitalização e demanda por um suporte respiratório. E aí ele foi uma revisão, né? E aí o que ele mostrou foi que em alguns estudos o score ultrassonográfico ele teve um desempenho superior, inclusive, aos scores clínicos. Que isso daí é uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que ter cuidado. Uma coisa que a gente reforça muito quando a gente fala sobre POCUS ele não veio para substituir a anamnese e exame físico, ele veio para ser uma informação a mais, então não é para deixar de fazer avaliação clínica e score clínico, porque eu tenho POCUS, também não vai ser o POCUS necessariamente que vai me dizer se é uma criança que precisa ir para um catéter nasal de alto fluxo ou uma VNI, ele vai ser sempre uma informação a mais para a gente associar com o que a gente já faz de avaliação clínica do paciente. E aí a gente trouxe fresquinho para vocês esse artigo que foi publicado agora, esse mês, em julho de 2026, que ele já usou o score de aeração do consenso de especialistas para avaliar a correlação entre o score clínico e a gravidade e também o score ultrassonográfico. O que ele viu é que, conforme a gente viu uma progressão de doença, ocorria uma perda progressiva de aeração, então aumentava o score de aeração e isso acompanhava de forma muito próxima a piora do score clínico. O que ele traz de conclusão é que esse ultrassom pulmonar não é apenas um exame diagnóstico, ele também é uma ferramenta de estratificação da gravidade de bronquiolite. E aí, uma coisa que a gente sempre gosta de falar é que, primeiro, que POCista é um nome inventado, né? Mas é o termo que a gente se afeiçoou, mas assim, o que a gente tem de sugestão para o POCista, inclusive desse consenso de especialistas, é que você, teoricamente, é um aprendizado progressivo, né? Então, primeiro você vai ter aquele conhecimento teórico, depois você vai fazer o acompanhamento ali de sessões hands-on, então usando ou simuladores ou modelos. Depois disso, você deveria fazer um acompanhamento ali supervisionado, pelo menos 25 avaliações supervisionadas, para que você tivesse, de fato, após a avaliação, ser considerado apto, de fato, a fazer a avaliação de ultrassom pulmonar de forma independente, né? E acho que o que a gente fica, assim, de mensagem para levar para casa é que o POCUS pulmonar é uma ferramenta valiosa, e não só quando a gente fala do ponto de vista de auxílio diagnóstico, avaliação de complicação, mas também vem ganhando muita força como um preditor ali de prognóstico e monitorização terapêutica. Ele deve vir sempre integrado à avaliação clínica, então a gente não pula etapas, a gente não vai primeiro para o POCUS para fazer a avaliação clínica depois, ele deve vir sempre junto. E alguns anos a gente via assim, o POCUS é o futuro da medicina, o POCUS é o futuro da pediatria, ele já não é mais futuro, né? É um presente, então é uma ferramenta que já deve ser utilizada no dia a dia.
E só para encerrar, agradecer aqui a participação, assim, foi incrível ter recebido o convite de vocês, pessoas que a gente admira tanto, e como a divulgação de conhecimento nunca é, eu acho que é nunca, enfim, é pouco, a gente tem que divulgar, a gente tem esse Instituto Sabiá de Pediatria, nós somos emergencistas, fazemos tudo baseado em evidência, então tudo que tem aí de novidade, a gente tenta colocar lá, acesso rápido, então divulgando também para quem quiser seguir, quem quiser chegar junto, quem quiser dar opinião aí do que a gente, doutora Lu já deu opinião. Doutora Lu, que a gente tá blogueira, né? Então fica aí para vocês também, para, enfim, uma consulta ou alguma coisa. E a gente fica aqui para discutir um pouquinho com vocês. É porque a gente baba, mas a gente puxa a orelha. Ó, ai, foi fantástico, né? Acho que o pessoal aí que assistiu viu por que a gente baba, né? Quando apareceu meu nome, eu disse assim, eu vou só para babar. Porque realmente a gente, como Carol disse, a gente fica muito feliz. Né? Então, veja, eu acho que é assim, né? Veja, Bruno foi meu estudante, as meninas foram minhas estudantes, minhas residências. Então, assim, é só gente de alto gabarito, que foram meus alunos e que hoje estão me ensinando, e eu fico muito orgulhosa de estar aprendendo com elas. Né? É umas coisas que às vezes eu não sei nem para onde vai, mas elas trazem as novidades aqui para a gente. Vamos lá, Clarice, pode falar aí. Boa noite, pessoal. Queria só parabenizar mesmo, assim, achei que a forma que vocês trouxeram esse assunto foi extremamente palatável, assim, né? Para uma pessoa, por exemplo, que nunca teve contato com POCos, vocês conseguiram já introduzir os conceitos básicos e trazendo eles dentro do raciocínio clínico, né? Que eu acho que as pessoas que não conhecem o POCos, às vezes têm esse preconceito, assim, de achar que a gente vai jogar o estetoscópio fora, que a gente vai deixar de examinar o paciente, que a gente vai deixar de colher história, né? E vocês trouxeram isso muito bonito, assim, mostrando que ele vai fazer parte do raciocínio clínico, né? Eu trabalho aqui em Belo Horizonte, num serviço onde a gente utiliza o ultrassom point of care para praticamente todos os pacientes que entram no nosso setor de emergência, e já tivemos, assim, até surpresa, sabe? Por exemplo, às vezes eu tenho um R1 chegando que quer treinar, e aí foi treinar um menino que tinha 10 anos, uma dor abdominal e entrou encurvado. Aí tá assim, eu posso fazer um FAST? Falei, faz. Mas faz pulmão também pra gente ver, faz tudo. Já tá aqui, faz pulmão, coração, já faz tudo aí de uma vez. Ele tem 10 anos, a gente vai fazer analgesia, né? Ele tá tranquilo pra fazer. E aí, no fim, era uma pneumonia com derrame. E a gente lá achando que o menino ia ser um abdômen agudo cirúrgico, né? Eu já fiz de uma neném que entrou, assim, que tinha uma ausculta abolida de um lado, e aí na hora que a gente viu, a menina tinha uma massa tumoral gigantesca e um derrame enorme, e depois, quando foi sendo propedêutica, era um linfoma. Então, assim, realmente o ultrassom, ele entra como uma ferramenta que ajuda muito, né? E que muda a nossa forma de pensar. Outro dia, a gente estava com um menininho de dermatite atópica, que tinha um desconforto respiratório. E ele era um menino assim, estava se coçando demais, demais. Um menino muito difícil de examinar. E ele usava corticoide oral, usou corticoide oral há muito tempo, ele era hipertenso e estava super hipertenso. Aí a gente estava assim, nossa, será que isso é uma exacerbação asmática? Ou será que isso é tipo uma crise hipertensiva e ele está fazendo um edema agudo por conta da pressão que está muito alta? E aí o Pogos fez toda a diferença e nos deu toda a segurança para abordar a sibilância e não fazer furosemida e não fazer outras medidas para baixar a pressão. Então, acho que é esse o espírito que vocês trouxeram mesmo. Os padrões são muito simples de avaliar, né? Padrão A, linha B, linha C, padrão C. É muito fácil. Agora, o difícil, né? O bonito é a gente encaixar isso no nosso raciocínio clínico, né? Entender que ele não vem para substituir nada. Ele vem para entrar como mais uma ferramenta. Então, só parabenizar. Achei muito legal a abordagem que vocês fizeram, viu? Parabéns. E é interessante, Clarice, que eu acho que você não me conhece, mas eu já lhe conheço tanto do outro MAP que eu tive presente, quanto, assim, eu admiro você como emergencista e tudo. E aí, obrigada. Eu vi você na hora que você foi pedir para Marcela Preto assinar o livro do POCs. Sim! Aí eu morri de rir, porque eu falei, meu Deus, eu nunca vi nada mais do MAP. Eu vou até, tipo, eu já associei, então é legal esse circuito sendo sempre renovado. Não, e a Marcela é uma referência, né? Assim, a gente teve a alegria de passar uma semana com eles lá em São Paulo, e depois a Marcela já veio outras vezes, já convidamos, nós temos uma aula do MEP, inclusive, de derrame pleural,
em que ela veio falar um pouquinho também, entrou como debatedora, acho que tá no canal já, vale a pena dar uma olhada, assim, porque sempre é uma polêmica, né? Quem é que vai fazer com aquele derrame? Se vai funcionar, se não vai, se vai drenar, se não vai, uma vez que drena, se vai para o bloco, se vai para a alteplase. Então, foi legal o debate que a gente teve nesse dia, e ela, né, assim, ela é uma pessoa imensa, mas ela sempre parece até que ela acha que ela é como a gente, né? E aí ela vem, conversa e tal. E já trouxe ela para passear de carro aqui em Belo Horizonte. Depois você pergunta para ela como eu sou boa motorista. Uma coisa que acho que é legal nisso é que às vezes a gente fala muito assim, tipo, não sei como eu tava fazendo antes do ultrassom. É lógico que, tipo assim, você consegue fazer a avaliação ali, mas ele ajuda muito a enxergar coisas que você talvez não visse de outra forma. Então, só dando exemplos como você trouxe, assim, a gente teve recentemente 2 casos que foram muito interessantes. Um foi a gente, apesar de Carol ter dito que o emergencista não pega tanto RN, mas no caso nossa emergência é porta aberta para RN, né? Quando eu falo Referenciado. referência de RN, gente, é assim, horas de vida para a gente pegar um dia e 700 fazer gramas chegando surfactante. lá. É isso. Mas Meu Deus. Sim. a gente, Clarice já sabe, né? Porque Nossa senhora, é. eu sou a única que gosta de RN aqui. Não, eu gosto, eu gosto, eu adoro. Nossa, eu tenho Bruninho, pânico, Bruninho gente. que Fala de entrou. parto, né? Não, mas Que aí não chegou. tem medo dos RN, não é não gostar. É não ter medo. Nossa, eu tenho pavor. Inclusive, eu tenho um prestes a sair de mim, que eu já tô aqui suando. Já tô assim, meu Deus do céu. Mas aí a gente recebeu esse RN, era uma criança que fez uma cianose e era uma suspeita de cardiopatia congênita. E aí, com a avaliação do POP, a gente conseguiu fazer a avaliação do eco focado, viu que tinha achados sugestivos, assim, de tetralogia de Fallot, inclusive. E aí foi um paciente que a gente conseguiu priorizar ele para o eco, porque a gente é um serviço que não tem eco 24 horas. E aí, quando a gente foi até revisar assim, literatura, a gente viu que já tem vários artigos falando da importância de você usar o POCUS como ferramenta de triagem em locais que você não tem acesso. Cardiologista, né? Por não cardiologistas em locais que você não tem acesso ao eco. E um outro que assim, realmente chamou muito nossa atenção foi um bebê que foi até com Carol que foi uma criança com uma meningomielocele corrigida e que veio para a emergência com uma equimose e edema absurdo, assim, abdômen e membros inferiores. Enorme, enorme, enorme. Estava sondado, tinha sido sondado porque estava com história de que não tinha diurese, mas até a avaliação de abdômen era difícil porque ele tinha esse abdômen realmente muito distendido e muito edemaciado. E aí Carol fez a avaliação abdominal do POCUS, fez a avaliação completa, mas na avaliação do abdômen ela viu que tinha um bicho-goma gigante. Mesmo com sonda vesical demora, né? Então, de alguma maneira, estava obstruída ali. Destruída a sonda, né? E aí, eu fui tirando na seringa. Minha gente, assim, tirei 1.700 ml de um nascido. E aí, era compressão extrínseca, assim. Então, em 2 horas, saiu toda a equimose, saiu tudo. Tipo, eu falei, meu Deus, como é que acontecia isso antes Vai demorar muito ainda? Eu já vi aí a carinha do Gabriel também, que está de volta agora, né? Depois de um longo inverno canadense. Gabriel, né? E, que voltou assim, do Canadá. certamente, né? Eu não estaria aqui falando de POC se não fosse o Gabriel, assim. O Gabriel ele é a nossa Marcela, entendeu? Ele foi o nosso pioneiro, assim, ele que Inclusive, eu ia. via Gabriel nas reuniões do City Kids, porque ano passado eu fui preceptora do POCUS lá. Então eu via, a gente sempre falava, ele conhece, tá com o Arthur, enfim. E o Gabriel, então, ele é a nossa Marcela, assim, ele que trouxe. Então, fala um pouquinho aí também, Gabriel. E assim, pô, graças a ele, a gente conseguiu um aparelho velho, assim, sabe aquele aparelho velho podre que ninguém queria mais? Aí depois a gente conseguiu um novinho, bonitão, que tá lá e que a gente cuida dele direitinho, né? Então, agradecer aí. Se não fosse o Gabriel como um pioneiro nisso aí, certamente, né? Hoje em dia a gente tem 20 residentes de pediatria todo ano se formando e todos eles se formando fluentes em POCs, todos poquistas, né? Pocando os pacientes por aí. Da emergência, então, também nem se fala. Então, ele nem levantou a mão, mas eu já estou levantando a mão por ele e mandando ele falar aí agora. Depois de Bruno ele fala. Mas ele sempre Isso. participa. Bruninho, pode falar. Pode perguntar. Eu queria parabenizar a aula de vocês. Vocês, assim, ó, o Lu falou aí, né?
que a gente vai plantando a sementinha. A Carol foi minha acadêmica e é de estudante primeiros períodos no meu plantão. Então é um puxando o outro. É muito legal ver isso, a formação das pessoas. A gente gosta de ensino e ver uma aula didática, né, super baseada em evidência das duas, essas duas aí que são duas máquinas aí. Então, parabéns pela aula, foi muito didática e trouxeram muito do dia a dia. E eu acho que é exatamente o presente que vocês falaram, né? O POCUS precisa estar aqui. A gente precisa, né, deixar ele mais perto. É o ABCDF, né? O F é o POCUS hoje, do PAUS, né? Que a gente não perca esse olhar clínico de examinar nosso paciente, colher história, de passar essa mensagem, e que é uma ferramenta muito, muito útil que a gente pode, né, resolver muita coisa, principalmente, apesar de ainda ser uma ferramenta cara e tal, nem todo lugar tem, mas até nos lugares remotos a gente tem um portátil, alguma coisa, a gente pode fazer o que vocês falaram agora, né, que Ceci falou dos casos da gente poder, né, conseguir uma avaliação de um cardio mais rápido, né, de direcionar, escalonar o suporte, sendo mandar o paciente para a UTI ou deixar na emergência para uma melhor monitorização, como vocês falaram do score de aeração. Então, achei excelente. Parabéns. Obrigada, Bruninho. Eu sou fã desse homem, fã. Mais alguém? Gabriel, fale aí antes. Eu fui Diga inscrito isso. compulsoriamente aí. Arruma os POCs para todo mundo. Não, aí eu tenho que voltar para Marcela também, que foi a primeira pessoa que botou um probe na minha mão, né? Lá em 2014, né? Eu fui fazer lá um eletivo no Instituto da Criança, né? É meio off-topic aí, né? Falar isso, mas, assim, valorizem as pessoas que te dão oportunidades, assim, né? Na formação de vocês, né? Acho que fique atento a essas pessoas que elas são muito importantes, né, para nossa formação, né? Acho que esse encontro tem impactado até hoje assim a minha carreira, né? Então acho que isso é uma pessoa que, né, foi lá na cara e na coragem lá no Canadá aprender e primeiro mês que voltou já estava compartilhando isso com, né, os colegas, né, os residentes, esse residente que veio de outra cidade, né? Então, e mostra um pouco da natureza aí, viral aí, né, do POCUS, né, no Brasil, na pediatria, né? A gente que é meio alérgico à radiação, né? Então, qualquer coisa que ajuda a gente aí a evitar isso e trazer, né? Então, são duas coisas que casaram bem com a emergência pediátrica, né? Não ter radiação e resposta rápida, né? Decisão rápida, entregar a coisa rápida para o paciente, né? Sem sedação. Sim, né? E acho que a gente está indo para uma fase, talvez, do ultrassom, né? Do POCUS, que a gente começa a chegar numa zona talvez um pouco perigosa, né? Beleza, a gente consegue medir as coisas, mas será que a gente precisa medir essas coisas? Né? Eu acho que os próprios estudos aí, né, da bronquiolite, né, dos scores na bronquiolite eu tendo a olhar eles com bastante reticência, né? Porque nenhum deles mostrou assim, né? Por exemplo, esse último estudo aí, os pacientes já estavam graves, né? E aí, né? Que informação que trouxe, né? Para a gente, né? A gente foi até mencionado, a gente tem pouco recurso, né? A gente tem pouca vaga. Será que ele é uma boa ferramenta para a gente priorizar, né, pacientes, né? Então, prognosticar, né? Então, ele está me dando uma informação que eu não estou vendo clinicamente, né? Acho que esse talvez seja o próximo passo, né, do score de aeração. Na bronquiolite, que é mais comum, né? Mas talvez em outras doenças, né? Será que ele é útil para a gente, para ele nos dar uma informação do futuro que a gente não tem ainda, né? E eu acho que os próximos desenhos têm que mostrar isso, porque não dá para a gente realmente tomar fazer essa extrapolação, né? Tem até um estudo, Gabriel, não sei se você já viu, falando sobre ventilação prolongada.
Ele fez mais ou menos essa pergunta: será que eu vendo o ultrassom eu consigo predizer nos primeiros 48 horas quem são aqueles pacientes que vão ter uma ventilação Menos tempo de ventilação. vai ter mais tempo de ventilação, vai ser ventilação prolongada? Isso é uma boa pergunta, principalmente para os intensivistas, talvez não tanto para a gente, que não vai ficar, né, 7 dias com o paciente, mas Pelo amor principalmente... de Deus. Por favor. Já fiquei, já dei alta, já estudei? Sim, mas não é o caso, não era para ser. Pensando mais para os intensivistas em relação a isso, então eu acho que é uma pergunta super válida e corrobora com isso que você está dizendo, né? Se eu consigo predizer nas primeiras horas de internamento quem é aquele que eu tenho que tomar mais cuidado, fazer ventilação protetiva, talvez tomar mais cuidado do que outros que vão sair mais rápido, estou dando um exemplo, né? Acho que é por aí também. Sim, até para controle de qualidade de assistência também, né? Os pacientes mais graves, né? Os pacientes que estão morrendo são os mais graves, né? Ou a gente está perdendo pacientes talvez tivessem um melhor prognóstico num volume maior. É mais um dado que pode entrar aí, né, nos scores, mas como você mesmo disse, né? Às vezes a gente está olhando isso com a cara de quem está manejando o caos, né? Fazendo trabalho do intensivista, né? Que infelizmente ainda é muita realidade na nossa nosso serviço de saúde. Mas que bom que a gente tá discutindo isso de novo, né? Trazendo sempre novas informações sobre o ultrassom pulmonar. É um tema que acho que não fica desatualizado, né? Então, eu acho que a apresentação foi brilhante, assim, de trazer de forma leve, né? Não vou repetir a Clarice, né? Foi uma boa integração aí da clínica, da utilidade e dos conceitos básicos. Parabéns. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Joelma? Meninas, o que eu quero falar, só quero fazer, na verdade, a primeira coisa é coro com as pessoas que me antecederam, né? Acho que a primeira coisa é o sentimento da Luciana, né, em relação ao orgulho de ver os sucessores caminhando e indo longe, né? Isso para a gente que gosta da docência é simplesmente a coisa mais importante, né? A gente vê os nossos filhotes voando longe, né? Então, assim, meu coração fica apertado de pensar nisso daí. A gente quer lançar esses filhos aí para voar como vocês estão mostrando que voaram longe, né? E assim, sinceramente, reforçar aqui, vocês foram brilhantes, né? O POCUS, por mais que ele esteja ali entrando como uma coisa importante na complementação, que vocês foram tão enfáticas em dizer, né, do exame físico, da avaliação do nosso paciente, ele não é simples assim, e vocês transformaram a fala do ultrassom em simples, não é? O João é meu aluno, tá? Vai bater asa longe, né? Mas eu tenho certeza que o João conseguiu entender, o João está no comecinho da faculdade, gente, ele não é ainda residente, formou não, e eu tenho certeza que ele entendeu os conceitos, isto é um mérito de vocês duas, foi maravilhoso, então vocês estão de parabéns, eu quero agradecer, porque isso é uma coisa a ser compartilhada mesmo. E aí, o terceiro ponto que eu quero falar, eu queria uma ajuda. Vocês têm aí alguma coisa nova, uma vivência aí, em relação aos achados ultrassonográficos preditores de falha de extubação? Tudo bem que a gente está indo um cadinho mais aí para a UTI, mas eu passei um pouco por essa área, né? E às vezes o paciente também está com a gente na emergência. Então, o que vocês tiverem aí de artigos novos, eu estava dando uma olhadinha um pouco em medida de coluna aérea, né? Subglótica. Se vocês tiverem aí, vocês me ajudam. Isso. Eu tive uma aluna minha que defendeu a questão da espessura do diafragma e a variação deste diâmetro, né, durante a ventilação mecânica e a falha de extubação, mas aí eu queria pedir ajuda aí, se vocês tiverem coisinhas para eu ler, para vocês me emprestarem. Sim. Eu não devolvo, mas empresto. Não tem problema não, a gente tem. Então tá, aí vocês me mandam. Combinado. Acho que é isso, parabéns. Obrigada. Muito legal ter vocês aqui, tá? E é muito legal, viu, Ana? Eu tenho você em 3 momentos de visão assim, da minha vida, inclusive na prova de título, mas com muito carinho. Então, é muito legal te ver brilhando assim, junto com a Cecília e indo longe, tá bom? Muito bom.
É bom que isso é que a tecnologia permite, né? Talvez antes a gente demorasse muito tempo para se encontrar, e aí a gente consegue encurtar as distâncias, né? Só um João, comentário de aluno de graduação. Finalmente entendi o que é a tal da linha A e da linha B. Porque já fui em... Acho que o POCUS é um tema que sempre falam que é o futuro, né? Como vocês comentaram, é o presente. Eu já fui em vários workshops, assim, aqui na faculdade que teve algumas aulas e sempre falavam, linha A, ressonância da pleura, tal, e a gente ficava perdido, assim. Então, acho que a aula de vocês, se quiserem usar para alunos de graduação, tá super na medida, consegui acompanhar bastante. E que bom que vocês gravaram, que eu vou ter que rever mais algumas vezes ainda, mas foi bem, bem importante. Obrigado. Obrigada, João. Até eu entendi, João. Porque, ó, gente, não, veja, tem hora que a gente, assim, velho, com 22 anos de formado, vira aluno da graduação. Para algumas coisas, assim, tipo, você pega os alunos da graduação, com certeza, e os residentes sabem mais do que eu, essa parte aí de POCs. Aí eu fico chamando as meninas para dar aula, que é para ver se eu aprendo. Não, mas, João, isso é uma coisa, assim, quando a gente foi preparar a aula, eu já tinha participado de outras, então eu já sabia quem era o público, mas sempre tem estudante, e eu sempre penso assim, qualquer aula que eu sou chamado, ou que a gente é chamada, não adianta que vocês saiam com o sentimento em que eu sei, porque eu já sei o que eu sei. Então, a sensação eu acho que um bom professor, enfim, não é só quem tem didática, performance, mas é quem consegue fazer com que até o aluno que não tenha uma base, ou não saia com algum entendimento. Você não vai reter 100%, porque aí é a outra frase que eu amo, a gente só aprende quando a gente faz. Então, você ouvir, se você escutar, você esquece, se você olhar, você lembra, mas você só aprende se você fizer. Então, é um convite, e essa aula talvez seja um convite para você começar no mundo do POCUS. E não achar que sabe tudo. Ninguém sabe, nem eu sei, nem Bruno sabe, nem doutora Joelma, nem doutora Lu. Acho que quanto mais vai passando, mais a gente vai vendo o que não sabe, né? E vai juntando ali o quebra-cabeça. Mas que bom que deu para ser um start aí para você. E acho que isso daí é uma coisa que é legal, porque a gente vê que hoje, durante a faculdade, é uma demanda que vem dos alunos, inclusive. Então, mas e se eu tiver... Tanto que, assim, eu dou aula, como doutora Lu disse, eu dou aula na Universidade de Pernambuco, e aí eu faço alguns casos clínicos, discussão de caso clínico de emergência. E toda vez quando eu estou no caso de choque, aí o aluno fala, mas tem o POCUS? Aí eu digo, eu tenho a imagem, você vai saber interpretar? Posso mostrar para você? E aí eu acho que isso daí é uma coisa que é legal, porque a gente comenta sempre, mas durante a nossa residência, a gente ouvia muito pouco falar de POCUS na prática, assim, ver fazendo zero, mas de ouvir falar era muito pouco. Então, acho que isso daí é legal também para mostrar como é um conhecimento também que tem se expandido. Mas assim, eu brinco, né? A gente está agora na fase de... A gente vai ter, próximo ano, né, a visita para renovação do curso médico da UPE, e eu faço parte do NDE. E aí eu digo, minha gente, para a gente ensinar tudo que hoje em dia existe na medicina, a gente tem que aumentar o curso médico para 12 anos, porque quando eu era estudante, a gente falava de imunologia, as doenças, esses erros inatos de imunidade, era uma coisa que a gente falava e a gente sabia assim, não, porque as citocinas eram... Mas ninguém sabia a 1, a 2, a 3. As interleucinas, as coisas que a gente falava de forma muito genérica, porque as coisas não eram tão detalhadas, né? Então, a mesma coisa do POCUS. Então, hoje a gente tem que ensinar muito mais coisa e aprender muito mais coisa para ser médico. Então, acaba que qualquer tipo de formação que seja consolidada e que a gente, de forma continuada, se mantenha atualizado, vai ter que ser pós-curso mesmo, porque não tem como a gente ensinar tudo em 6 anos. É impossível, né? Ou então, porque a gente brinca que as novas diretrizes curriculares nacionais, elas trouxeram muito mais competências e ainda botaram hora verde. Como é que a gente vai fazer isso? Para conseguir fazer mais em menos tempo. Então, realmente, eu acho que a gente, para a graduação, sabe, João, assim, a gente tem que ensinar onde ir buscar, né? Ensinar a pessoa a aprender a aprender. Esse é o X da questão, para a gente estar aprendendo o resto da vida. E as meninas, eu vou dizer, sabe, Carol, a minha frase que você ama. Então, assim, né? Levanta a mão aí quem sabe de alguma coisa. Eles brincam que eu fazia a tutoria assim, vamos lá, quem sabe de alguma coisa? Quem acha que sabe de alguma coisa? Quem acha que sabe de alguma coisa, levanta a mão aí para falar. Ninguém levantava, né? Porque realmente a gente não sabe, a gente sabe muito pouco. Eu acho que essas aulas e esse movimento do MEP, ele é para isso, para tirar todo mundo da sua zona de conforto
e vamos atrás para aprender, né? Estamos 8h12, 1 horinha de duração. É nossa proposta, né? Que nossas aulas sejam ali em torno de 1 hora, porque a gente já fica todo mundo cansado à noite, mas é a chance que a gente tem de reunir todo mundo dos 4 cantos do Brasil. E vamos lá agradecer mais uma vez as meninas, a participação de todo mundo. E já ficam convidadas para a próxima, porque aqui é assim: a pessoa entra e não sai mais. Combinado. Ok, minha gente. Até de hoje a 15 estamos de volta. Tá bom. Boa noite, gente. Beijo, boa noite. Obrigada, gente. meninas. Spotify, no Meninas. YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Lu. Tchau, Fica Bruno. gravado. Falou, boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Beijão.